Olá, sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro do Triluna. O Nilson não consegue se controlar, como vocês estão vendo, né? E aí a gente vai falar sobre mais um capítulo, né, que a gente leu desse livro aqui, O Livro Completo de Bruxaria do Raymond Buckland. E hoje o capítulo é sobre magia. O capítulo se chama A Magia, não é isso? E é um capítulo bem longo, bem cheio de coisa. E aí a gente vai falar, lição 11 é a magia, isso mesmo. A gente vai falar sobre, primeiramente, visão geral do capítulo, né? Eu achei bem legal, gostei, muitas ressalvas, mas achei um capítulo bom. E aí queria ouvir do Nilson o que que ele achou. Ok, eu amei, porém com ressalvas, como disse a Ayliran. Quando ele trata de magia, eu achei muito pouco o discorrer dele sobre magia. O que é, onde vive, para que que serve, o que a gente consegue ou não com a magia. Talvez, novamente, por questão de página, ou porque não é muito importante para a questão do livro, discorrer mais sobre a magia em si. Porque depois ele traz basicamente um compêndio mágico, né? Tipos de magia, como fazer operações mágicas. Então, essa é a minha ressalva. Ele poderia ter elaborado mais sobre a magia em si. Talvez como que ela funciona, como fazer em diferentes, fazer uma listinha, como que a magia opera dentro da Wicca em oposição a outro sistema mágico. Ele até fala brevemente sobre magia cerimonial, que você vai invocar alguma entidade, divindade ou ser que pode ser maligno, por isso você usa o círculo para evitar problemas, e que na magia wiccaniana não se faz desse jeito. Seria uma magia mais segura, mas tão potente quanto. Aí ele põe até um parênteses, né? Talvez até mais. Achei uma soberbinha dele, mas tudo bom. Tudo bom? E isso que eu tenho para falar agora sobre magia em si. Ai, Liron, concordas ou É, sem cordas? eu concordo, eu não tinha pensado, eu não tinha parado para pensar nessa questão de que ele talvez não abordou outros tipos de magia, porque para mim magia é magia, não Uhum. tem outros tipos de, sabe? Eu não considero magia wiccaniana um tipo de magia, porque eu não considero que magia tenha tipos de. Eu Sim, acho que você pode entender assim vieses de trabalho para facilitar a nossa conversa. Por exemplo, magia haitiana, a gente já sabe que é o voodoo. Então, assim, nesse caso, ok, mas eu não acho que dentro desses moldes europeus se tem uma diferença entre o que é magia, né? Magia cerimonial é magia tipo, é feito na Wicca magia cerimonial, por exemplo, em Samhain. É muito comum você fazer um círculo para os ancestrais, dentro do círculo mágico, completamente magia cerimonial. Então, assim, não tinha pensado nessa questão de dividir a magia, né? minha gata tá doida aqui, ó. Tá escalando tudo, eu só tô com medo dela cair. Mas Nossa, é nem isso. fala, eu não dormi à noite porque os gatos não me Tão deixaram dormir. Eu fui doidos. dormir 5 horas da Isso. manhã. Isso, garota. Ela tá aqui, doidona. Eu fui Então, dormir 5 horas da manhã. por causa dos gatinhos. Ai, meu Deus. Então, você tem uma visão de magia enquanto produto absoluto, né? É Aham. você manipular uma energia para um fim específico. Magia. Acabou. Agora, o Uhum. modo que você vai utilizar para fazer isso é indiferente para você. Uhum. É isso. É isso. Tá. Mas eu ainda vejo algumas nuances aí. Claro. Talvez O na. pessoal da gringa chama Ah, de magia. aham. Tem muita Christian Witch na gringa, né? Sim, Tipo, sim. É. Conseguir um resultado com base no seu empenho mágico, denominador comum, magia. Ok. Uhum. Ele vai falar sobre magia negra e magia branca. E ele fala que não tem nada a ver com racismo. Sabemos hoje que não é bem assim, né? Na época que o livro foi escrito, ele até deu uma cartada aí, né? De ir lá para Mesopotâmia e tudo mais. Fala do Arimã e do outro lá, que eu esqueci o nome, que é o branco luminoso, e o Arimã seria escuridão. Eu uhum. discordo nesse aspecto. Para mim, magia é magia.
aí que talvez seja muito parecido. O que vai Uhum, diferenciar é a finalidade. Se vai ser uma sim, magia construtiva ou benéfica, ou uma magia destrutiva, maléfica, porque é muito cinzento essa sim. questão, são muitas coisas envolvidas. Então a gente E aí, não nesse pode caso, é, julgar. é, Então, é, pode ser o E seu aí, nesse, instrumento ali naquele momento. Você é, precisa, sei lá, descer o sarrafo em alguém que está te atazanando, vai ser maléfica. Maléfica para quem te causou o malefício em é, primeira mão, né? Mas para você é benéfica. Então, assim, é um mindfucking, um mind twist muito aham, necessário. Aí vai da evolução, não, da sabedoria da pessoa, talvez. Uma é, questão de maturidade mágica. uhum. E nesse quesito, se você for levar para esse âmbito, tem a magia verde, magia cinza, magia branca, magia negra, baixa magia, alta magia, Nó, né? Se você for levar por esse âmbito, assim, né? Mas, é magia, né? magia é magia, né? E essa coisa de baixa magia, alta magia, eu acho meio preguiça, assim, porque o pessoal que usa essa conotação baixa magia, alta magia, é o pessoal que quer dizer, em outras palavras, que a minha magia é mais complexa que a sua. Porque Sim. quando eu vou lá, eu entendo que tem algumas magias que são alta magia porque lida com servidor e tal. Só que eles vão falar que todo o resto é baixa magia, ou seja, de menor complexidade. Ok, porém calma, porque um feitiço de cura ele pode ser tão complexo quanto o feitiço com servidor, assim. Vai É. depender dos elementos que Ma- você. Mas, tem uma coisinha de. Ai, a minha alta magia é mais forte do que a sua, que é uma Uhum, baixa magia. Eu sou uhum, melhor do que você. Eu sinto essa uhum. coisinha quando eles falam isso, sabe? Não, É, não sei se eu gosto, não. Ah, tem que ser pois muito é. complicado e traçar o círculo e com a espada e fazer aquilo, e chamar isso, invocar aquilo e O coisar aí. espelho. Não. É. Muito mais fácil a gente pegar nossos gravetinhos, fazer os negocinhos ali, tá pronto. Que Uhum. os gravetinhos é ótimo. Inclusive, aqui nesse livro ele fala no começo, não fala... eu não lembro se é nessa edição ou se é na outra, que ele fala mais sobre magia cerimonial, ele fala sobre o espelho, que tem que ser do tamanho do mago. Eu não lembro se era na edição passada ou se é no começo do livro agora, me pegou, mas ele fala mais sobre magia cerimonial, enfim, quando ele era Big Blue, antes de ser Big Brown. Ah, yes. Uhum. Aí o Não Cleon tinha tá nenhum falando, deles, eu tenho esse. é, aí o Cleon tá falando aqui no chat, alta magia é igual a esforço do cacete para o mesmo resultado. Bom, ele pode falar porque ele trabalha com servidor, né? Então, é isso aí. Aí eu fiz várias anotaçõezinhas, né? Vamos seguindo. A primeira coisa que ele fala que eu já discordei, é a bruxaria é, antes de tudo, uma religião. Não concordo, porque Também hoje em grifei. dia, né? Hoje em dia, a bruxaria, ela não é uma religião do jeito como eles idealizaram aqui, a bruxaria como a bruxaria moderna, né? Como algo de culto aos deuses. Não, hoje em dia a bruxaria mudou e a bruxaria se desvencilhou do culto aos deuses e hoje ela é uma prática, um ofício, não necessariamente uma prática religiosa, mas uma prática mágica. E não tem como a gente voltar, eu acho, para essa. O que você acha disso? Não, eu concordo. A Wicca é uma religião de bruxaria. Mas falar que a bruxaria é uma religião incorre em alguns erros. Bruxaria seria um termo sombrinha, né? Um Uhum, pilar. E a gente tem várias religiões que bebem dessa fonte de bruxaria. Então a gente não pode generalizar, bruxaria é Wicca, não. Temos várias formas de bruxaria. A gente pode falar, Wicca é uma religião de bruxaria. A gente tem, você falou, né? As bruxas cristãs. uhum, Elas não vão deixar de ser bruxa. Então, a é, discussão do passado não tinha essa da bruxaria enquanto feitiçaria operante e religiosa, era uma coisa só. uhum, Hoje a gente já tem essa distinção. Então, é bem uhum, isso mesmo. É é, isso. Você é Wicca? Sim, então você faz parte de uma religião de bruxaria. Mas você pode ser apenas neopagã e não mexer com uhum, bruxaria.
não Uhum, fazer feitiços e ter uma prática devocional, deísta. uhum, Então, exatamente. É. é por aí. Se bem que eu acho muito difícil alguém que seja neopagão não fazer nenhuma coisinha. É, não, eu Acho também muito acho, mas difícil. é interessante esse ponto, né? Eu vejo que tem muita gente, por exemplo, agora adentrando no druidismo e no reconstrucionismo celta, Hum, eu me deparei com eles têm vários caminhos de prática, né? Então, assim, tem o caminho quando você começa os estudos, você está começando, mas depois que você já finaliza os estudos básicos, você tem que escolher um caminho para você. E os caminhos são bardo, druida, ovate, guerreiro, cultivador e, pasme, feiticeiro. Aí eu fiquei. "Hum, mas os outros caminhos também não praticam feitiçaria?" Aí eu perguntei, né? E me falaram sim, porém o feiticeiro mais. Aí eu falei, todo mundo é feiticeiro, esse caminho não faz muito sentido." Não, eu acho que eu entendi a Aham. diferenciação. Porque a gente já teve essa conversa antes, que é o Uhum. seguinte: a magia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para magia. Aquela questão de habilidade mágica. Algumas pessoas naturalmente já traz uma sensibilidade, uma afinidade, uma mão para fazer magia. Outras pessoas não tanto. Elas têm mãos melhores para outras coisas. Talvez seja Sim, nessa linha de é, pensamento acho que é que esse eles mesmo. fez essa É. separação, né? Naturalmente, vamos supor o feiticeiro aí, São utilizando o seu exemplo. manifestadores, né? Isso, ele é mais, ele não precisa nada, ele tá aquele lá, né? Pega sei lá, um exemplo, um cigarrinho, baforejo já tá feito. Enquanto outra pessoa precisa de coisas mais complexas e situações para ter o mesmo resultado. Talvez Uhum, seja por uhum. aí. Muito Eu tô bom. achando, tá, gente? É, eu acho que é isso mesmo, é isso mesmo. Tem pessoas que têm esse tino mais feiticeiro mesmo, né? Eu mesmo sou uma delas, mas eu também tenho outros lados criativos, assim. Então, isso Sim. pra mim, tipo, a feitiçaria, ela é como diria em inglês, uma second nature. Tipo, eu não preciso pensar muito para fazer uma super magia elaborada com mil elementos, tal. Mas se eu quiser, eu posso, mas não preciso disso para fazer várias coisas, né? Mas é por aí, né? Aí ele fala aqui que as magias que trazem nesse livro são magias seguras, que você não corre nenhum risco. Aí eu coloquei um Uhum. adendo aqui, tô usando post-its aqui. Coloquei, não corre nenhum risco? Depende do que você chama de risco, né? Porque acho que toda magia tem um risco, toda magia tem uma consequência, toda magia tem algo que você dá em troca de algo. Não tem como não ter um risco. Inclusive o risco de dar errado. Hum, a gente já teve esse papo também, a gente discordou, né? Eu não Hum, lembro. só que Eu... antes de eu comentar esse seu comentário, ele Aham, diz lá no comecinho o seguinte, que às vezes precisamos complementar o poder que a gente está gerando ali da magia, invocando os deuses. Entretanto, na maioria dos casos, nós mesmos podemos produzir tudo o que necessitamos. Eu achei maravilhoso ele falar isso, porque a gente já sim. teve discussões sobre isso. Gente, não precisa ficar chamando os deuses para tudo. Você é uma Uhum. bruxa, você é uma feiticeira, você mistura as coisinhas, você faz, acontece. Entendeu? E muita gente tem essa mentalidade cristã, uma mentalidade servil, de ter que ficar invocando alguma força fora da gente para fazer algo para gente. Porque Total. daí, se der errado, pode expiatório. Ah, foram os deuses. A deusa que não quis. A gente não tem a responsabilidade e o exercício mágico, os Uhum. músculos. Então, assim, eu acredito que a Ailiran faça como eu. A gente vai lá, faz e pronto. Se der merda, a gente limpa. Se não der, Uhum. dá bom. Ou, Claro. agora já entrando no seu comentário, na sua colocação, a feiticeira, a bruxa feiticeira, ela vai ter métodos, fórmulas e condições de minimizar esses rebosteios. Eu acho que aqui Uhum. que está a diferença da, da feitiçaria, da bruxa feiticeira operante, de uma bruxa deísta. Porque daí a gente minimiza. Porque você prepara, não, vou fazer isso no dia tal, usando elemento X combinado com isso. Eu sei que uma erva é quente, eu não vou misturar com uma fria. Então a gente minimiza qualquer coisa
que possa dar errado. Então, a exatamente. nossa taxa de acerto é muito alta. Não vou falar que é 100% não, porque eu não acredito que nenhuma bruxa nessa terra tenha, assim, 100% de garantia do que ela faz. Mas a gente tá Aham. na casa dos 90, Sim, com entendeu? A gente certeza. consegue. Então, é nesse ponto que eu acho importante a gente deixar bem frisado. Pode ter rebosteio, sim, mas se você for uma bruxa competente, a taxa de rebosteio é baixíssima. Uhum. Então, não vai sempre dar ruim, não. Nem sempre dá ruim, não, gente. Não. Porque aí você fica com medo de fazer magia. Eu acho muito opressor isso. Toma cuidado, porque vai dar medo. Ele diz uma É. coisa na sequência que eu acho interessante, que ele falou assim, não use a magia para fins levianos, só para testar se ela funciona ou não. Porque na Uhum. pior das hipóteses, ela não vai funcionar. Eu penso o contrário. Na pior das hipóteses, É. na pior das hipóteses, vai dar muita merda. Ela vai funcionar e vai funcionar do Vai, jeito que você não queria, né? exatamente. É. Então, assim, responsabilidade, segurança, vai fazendo coisas pequenininhas, sabe? Que você consiga verificar se tá rolando ou não, para não ficar achando que a gente está aqui fazendo uma encenação. Ah, eu vou Uhum. ali, misturo isso, faço isso, e você acha que conseguiu o resultado, quando na Uhum. verdade você não conseguiu nada. Então, Uhum. a gente está É. vendo o 6 e o 9, né? Mas é a mesma coisa, né? Essa definição que ele traz de magia eu gosto, né? A ciência, a arte de provocar mudanças conforme a própria vontade, eu acho que é, é um point, assim, é a melhor Uhum. definição. E aí ele começa a falar do corpo físico, da preparação, e aí ele sugere você tomar um banho com uma colher de sal. E aí eu já acho que não é legal, porque ele não explicou e ele não explicou que você depois deve fechar, porque você toma um banho com uma colher de sal, legal, você está cauterizando sua aura, você está fazendo uma limpeza, mas vamos dar uma fechada, vamos dar uma selada, porque se você é um iniciante praticando magia, e você toma um banho de sal e sai totalmente aberto, que o sal ele vai fazer essa limpeza e vai abrir, você vai sair esgotadaço do ritual. Então é melhor ter umas outras ervas ali depois do sal para você selar. Então, é que eu tô aqui pensando o que você disse. O banho de sal, ele cauteriza, ele limpa, ele tira tudo, beleza. E depois Porque você fica na zerado. minha, na, do jeito que eu trabalho, todo banho salgado, ele é seguido de um banho doce, que é para É repor, isso, é isso, sempre. é isso. Então, você fez ali um banho salgado, limpou, expurgou, tirou qualquer coisa. Na sequência, você toma um banho doce para repor, para colocar alguma coisa para não ficar o vazio absoluto. Beleza. Exato. Ótimo. Mas nesse caso, você toma um banho antes de entrar no círculo, para você entrar no círculo zerado, sem trazer energia externa. Provavelmente é a energia que você vai gerar no ritual que vai recarregar a sua aura. Talvez ele está partindo desse ponto. É. Por isso que É, ele mas não aí ele tá esquecendo traz que a outro gente banho. faz a purificação das pessoas antes de entrar no círculo. Sim, sim. Com Por erva. aí. Talvez É, seja esse o sentido dele. Ou então é. ele acha que não seja necessário. Novamente, na época, o banho de sal, o sal na água é para fazer um mini mar, né? Para você tomar um Uhum, banho de mar. E quando você sai uhum, do mar, eu acho que você já sai totalmente limpo, recarregado, algo nesse sentido. aham, Talvez, gente, talvez. A gente está aqui, ó. O que que o autor está dizendo? Querendo sim. dizer. Talvez seja por isso. Uhum, Mas nós hoje tomamos um banho de limpeza e na sequência toma um banho com ervas afins ao seu propósito mágico. uhum, Você uhum. vai fazer na E, a, sequência. e aí, você falando de ritual em Coven, eu acho muito difícil a gente conseguir controlar isso, porque assim, é, as pessoas se deslocam das suas casas para ir para o lugar do ritual. Uhum, Então, não tem como você, vou tomar um banho de sal grosso, vou tomar um banho de flores, de rosas logo depois e vou vir para o ritual. A pessoa vai pegar condução, vai pegar não sei o que e tal. E, e já não vai estar assim, uau, 100% maravilha para aquele ritual em termos de aura, vai ter ajudado. Mas vamos ser sinceros, tem muita gente que vem para o ritual
veio direto do mercado, veio direto do trabalho, veio direto da correria, porque pegou não sei o que no mercado, porque pegou o vinho, porque pegou não sei o que, e veio na correria, e veio, e chegou atrasado, mas veio, entendeu? Então, assim, eu não tenho como garantir que todo mundo vai fazer os banhos bonitinhos. Então, eu sempre faço a aspergia com ervas, com a purificação com os quatro elementos, antes de tudo, antes de circular, porque você não sabe onde a pessoa estava, né? No antigo coven que eu fazia parte, todo local que fosse, bom, privado, né? Então, na casa de algum covener, todo mundo chegava e já estava o banho preparado para tomar. Então, Hum, todo mundo já se preparava no local para conter isso legal, daí. Então, vai fazer o banho? Já fazia um caldeirãozão de banho e tinha aquelas horas preparatórias antes do ritual em si. legal. E não deixava. Se você chegou atrasado, você não entrava por círculo. Você poderia ficar depois para confraternização, outra coisa, mas sem a preparação prévia, não entrava. Então, fazia Legal. lá no lugar. O Muito bom. Cleon tá com a mão levantada. Apareceu aí. Oi, pessoal. Eu Olá. consegui fazer Oi. uma pausa aqui para pelo menos aparecer em áudio. Então, porque essa questão aí do banho de sal, principalmente, eu confesso que eu não gosto. Eu já experimentei e não gostei, não. Talvez, se seguisse a sugestão do Nilson, tivesse tido um resultado diferente. Mas eu prefiro fazer as limpezas realmente tradicionais, de outra forma, com defumação, entendeu? E também talvez seja muito da minha dificuldade com o elemento água, né? Acho que é o elemento que eu tenho mais dificuldade. Então, acaba que não, para mim não funciona tão bem, mas com certeza é algo que eu preciso trabalhar no caminho mágico também, né? Mas assim, ficam as alternativas de limpeza, né? Não só tem o banho de sal grosso, uma boa defumação, dependendo do que você use. Em casos extremos aqui, eu sempre tenho o Palo Santo, que eu uso ele com muita parcimônia, com muito respeito, porque, né, é uma Uhum. erva sagrada. Então eu uso só em casos extremos, mas eu prefiro usá-la. Sinto bem melhor. Eu entendo, mas eu insisto no banho com sal grosso. Cara, ele é. Só que é óbvio, tem que ser o banho com sal grosso e depois um banho com camomila, porque são dois banhos. Eu acho, por exemplo, já vi gente falando que pode misturar a camomila no sal, na água com sal. Não, são dois banhos. Então, um banho de sal grosso ou de sal e depois o outro com chá de camomila, a infusão. Cara, é outra coisa, é outra. Nossa, é maravilhoso, assim, você sente realmente. Eu falo camomila porque é uma que nunca falta aqui em casa, né? Mas você sente realmente a limpeza, né? Então eu insisto, eu acho que os Limpa dois juntos. e reenergiza, né? É, Se põe em outra aham, sintonia. Mas o banho de sal grosso, ele é o último caso mesmo, porque é muito forte, né? Ele é potente. Então, assim, uma vez no mês e olha lá, porque tem é. pessoa que toma banho de sal grosso toda semana, ou Não, de gente. 3 em 3 dias. Só O se a que que a pessoa aura faz dessa muito pessoa virou? trabalho. Não, 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 não. Tem outra coisa, faz um banho de alho, um banhozinho de cebola, um É, banhozinho de guiné, espada de São Jorge, usa outras arruda, ervas que né? arruda, mas a arruda ela tem um detalhe, não pode tomar muito banho de arruda não. Enfim, Ela é, ela é, ela dá alergia, né? e a arruda, como ela é muito esquentadinha, você pode ficar com um temperamento um pouquinho não muito bom, Uhum, né? E tem é, um folclore popular que diz que banho de arruda em excesso faz você perder dinheiro. olha Então é só. melhor evitar. Uhum. Tem E outras aí, formas, né? Duas claro, coisas que eu não posso, ficar mais esquentado e mais liso. Então acabou, banho de arruda pro Senem. não Não. ajuda não. Aí eles falam sobre o círculo mágico. Cara, eu achei extremamente confuso essa parte aqui do círculo mágico. Assim, eu sei fazer círculo mágico, ok, para mim essa parte tá tudo bem, mas para quem é iniciante, a página 379, eu achei escrita completamente confusa, assim. A pessoa vai ler isso aqui, que, ó, ela fala que vai fazer o círculo para fazer a magia, aí lança o círculo, aí depois edifica o templo, aí depois faz a purificação, aí depois faz a cerimônia de bolos e cerveja, o Cakes and Ale,
depois faz a magia. Vai comer aterrado, depois fazer a magia? Tá tudo Hum. certo, gente. Isso aqui é a última coisa, o Cakes and Ale é a última coisa. Então, assim, achei extremamente confuso. Aqui ele não conseguiu escrever o negócio como tem que ser, né? Enfim. E depois ele. Bom, vou falar a minha ordem, então, né? Normalmente a ordem no Triluna é purifica todo mundo com os 4 elementos, com o tambor, com agora o pau de chuva, que a gente adquiriu o pau de chuva. Purifica todo mundo com vassoura, com tambor, com os 4 elementos, com pau de chuva, purifica de tudo quanto é forma diferente. Depois traça o círculo mágico. Aliás, depois entra todo mundo pro recinto, antes purificar o ambiente, né? Então, purificar o ambiente, depois purificar todo mundo, depois todo mundo entra, traz o círculo mágico, e aí faz a invocação dos quadrantes, do deus da deusa, e vai para meditação, harmonização, depois o trabalho mágico, e depois o outro trabalho mágico, se for fazer, e depois o Cakes and Ale, que é o comes e bebes lá, o banquete, e depois despede. Só que aí é um banquete pequeno, só para consagrar ali no Grounding. círculo. Isso. Tipo, só um pequeno para consagrar ali no círculo. Depois, joga o cone de poder, despede das energias, agradece, destraça o círculo, e aí vamos comer o grosso, né? Digamos assim. Não. Então eu falei errado. Então, do círculo é só a partilha. Isso, E depois que você faz o grounding. Uhum. isso. Então, mas aqui tem um detalhezinho, antes de eu voltar por aqui, sobre a preparação prévia. É uma coisa que a gente não vê em muito livro de bruxaria. Eu achei muito interessante ele trazer isso. Por Uhum. exemplo, o se abster de álcool, sexo, nicotina, elementos estimulantes. Você está numa vibração e uma sintonia mais em ressonância com o seu objetivo mágico previamente, porque o nosso corpo precisa de uma preparação. Por ele estar inserido na matéria, ele demora um tempinho mais para se afinizar. Então, eu acho isso muito importante. Tem bruxa assim, ó, que tava lá na balada, não estou julgando, já quer sair de lá daquela energia bem densa e vir fazer um trabalho de cura. Eu não sei se eu acho isso. Ah, eu vou ser cancelada. Eu acho que não é uma boa. Foda-se, bruxas são canceladas desde a época das fogueiras. Não, é a Sabe? Não é uma solução. boa por É, motivos energéticos. Claros. com Olha, a sua porta certeza. abriu, foi um espírito. Ai, Não, aqui em não casa é entendi. cheio, Ah, cheio. Mas e é faérico, né? Faérico. Inclusive, sim, tem um no meu quarto que toda vez que eu entro, faz. meus deuses. Aqui em casa esse dia tem um morador novo, ainda vou descobrir quem que é, viu? Tô te falando, né? Eu tá achando que aqui é albergue de espírito. Tem. Eu vi esse cara esses dias aqui dentro. Enfim. ah, mas a preparação, por exemplo, se você vai fazer um trabalho amoroso. Ai, tá vendo? Deixa, ele quer ouvir. Vai fazer um trabalho amoroso? Se alimentar de coisas que têm essa energia venusiana, pelo menos 24 horas antes, para Uhum. você já ir trazendo mais essa bateria energética para o seu corpo, para no momento do feitiço você ter mais recursos mágicos para conseguir o que você quer. Eu acho isso muito importante. E eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso. Sim. Eu tenho uma coisa pra mim que é o seguinte: eu Uhum, não como antes de ritual. Tipo assim, 5 horas antes, eu não como. Não gosto, não acho que favorece minha magia, não como, entendeu? Para mim mas eu tô passando fome, eu tô muito tonta. Olha, eu seguro o máximo que der, o máximo que der eu seguro. Não, já aconteceu de eu comer porque eu falei, gente, tô passando mal, realmente acho que eu preciso comer porque eu vou oficializar esse ritual e ele uhum, vai exigir energia pessoal. Mas eu evito comer antes de qualquer ritual. Evito muito, assim. Todo mundo, vou dar uma beliscada aqui, eu lá. Não, não uhum. vou comer. Uma coisinha mais frugal talvez ajude. No dia do ritual eu faço assim. Eu gosto de fazer jejum. Já fui vegetariano por mais de ano e, Eu gente, também? de verdade, o nível energético é totalmente diferente. Ai, por que que você não é vegetariano? Foda-se.
Tá entendendo? Não tô de boa nesse mais. Mas eu tento fazer uma coisa com alimentos que são de digestão rápida, porque a carne demora, né? Você fica ali Sim. pesadinho. Mas é isso, uma higiene mágica prévia é importante. Uhum. Leon? Não, essa questão dessa preparação, né? A carne vermelha eu praticamente já não como por questões, mas aí por questões pessoais, porque como você falou, a digestão não estava me fazendo bem, eu não estava me sentindo tão bem com a carne vermelha especificamente. Então, é muito esporádico. Como eu gosto, então às vezes assim, um espetinho, uma coisa, outra eu ainda pego, mas é bem esporádico mesmo. Agora, o jejum, eu só faço realmente de álcool, antes de ritual. É o único jejum que eu disse assim, não. Inclusive, assim, a abstinência de álcool eu uso para praticamente qualquer coisa, entendeu? Até para leitura de tarô, para qualquer coisa que eu vou fazer, eu gosto de fazer essa abstenção. Eu não faço de 24 assim, até porque mas depende muito. Eu também, ninguém bebe também 7 dias da semana, né? Mas, por exemplo, se eu Ah, tiver que tem fazer uma. gente. Não vou julgar, né? Não, mas tipo, sei lá, eu vou fazer uma leitura no domingo, aí no sábado teve um churrasco, uma festa, alguma coisa assim. Aí no domingo eu já acordo sem nada, né? Faço aquela alimentação leve e tal. Então costuma ser suficiente. E para magia é a mesma coisa. Até 12 horas eu consigo, mas assim, o ritmo para algumas coisas, principalmente de alimentação e tudo, é muito frenético, muito complicado. Aí nem sempre é possível. Agora, a parte da alimentação leve, com certeza. Aí de carne, como já me faço abstenção, é muito tranquilo. Eu tenho tido uma prática, eu até perdi um pouco essa prática, mas eu vou voltar. Eu dedico um dia, e geralmente esse dia, porque quando eu ainda estava fazendo o trabalho com o Morrigan, eu dedicava a segunda a fazer um jejum total, era jejum de 24. Aí isso melhorava a minha prática até ao longo da semana, eu sentia que realmente me dava bem mais energia, mesmo sendo apenas na segunda-feira. Sim, Mas foi uma coisa, foi outra, acabei realmente deixando isso, mas eu vou voltar. Acho que talvez até amanhã mesmo. E, como o Nilson falou, para mim também jejum é uma coisa muito tranquila. sim. E é bom quando você está no jejum, você consegue acessar coisas que normalmente a gente não acessa. A gente parece que entra numa vibração superior, não quero usar superior e inferior, uma vibração diferenciada que você consegue acessar outras coisas. Eu acho isso muito interessante também. Só que, Verdade. que só uma coisa. Não tem ninguém cagando regra aqui, tá, gente? Experimente aquilo que faz bem pra você, como você se sente melhor, mas experimente, porque tem gente que fala assim: eu vou comer carne, vou fazer isso, e não dá o braço a torcer. Como é que ela vai saber que do outro lado é melhor se ela não se propor a isso? Então, gente, experimenta tudo que você conseguir para você melhorar a sua magia. Ele gosta de fazer o jejum na segunda. Perfeito, ele se sente foda. Continua fazendo. Não tem uma regrinha. Mas tente, né? Dê o braço a torcer. Isso é muito importante. É isso aí. E assim, por questões médicas, vejo que você, o seu limite pessoal, né? Eu, por exemplo, eu não posso não comer carne, assim, né? Eu não posso fazer um jejum de 24 horas, eu não posso não comer carne por questões médicas, né? Cada um vai ter as suas particularidades, né? Mas é isso. Aí falando sobre a portinha do círculo mágico, né, que ele coloca aqui, Uhum. seguindo, quando você precisa sair do círculo mágico, você abre uma portinha com seu atame, sela, depois sai, depois abre, depois volta, sela de novo. Eu já vi o pessoal falando de voltar de costas. Eu acho que isso não faz sentido. Se alguém souber aqui explicar por que voltar de costas, eu acho que eu não vejo muito sentido nisso, não, assim. Mas a portinha eu acho importante. Então, quando a gente precisa sair, abre, aí vira e fecha, e vai. Aí, voltou? Abre, vira e fecha. No... Posso falar sobre isso? Uhum. Posso. É que eu tô lembrando que na minha cabeça eu posso falar ou não. A gente usa vassoura. A Não, você... vassoura faz o portal. Então, assim, a gente vai lá no limiar do círculo, coloca a vassoura, pula ela, tira a vassoura. Aí Tá. vai fazer o que tem que fazer, volta, coloca ela, pula para entrar no círculo, porque a vassoura tem essa capacidade, tipo assim, Uhum. se no momento que você de não deixar vazar. Então, Sim. assim, se você pulou a vassoura e foi para fora, o que tava lá de fora não vai entrar, vai sair só você.
Aí o que você precisou fazer? Voltou, você pulou ela de novo para entrar no círculo. O que possivelmente poderia estar querendo entrar junto com você? A vassoura barra. E não Uhum. interfere na dinâmica do círculo. É claro Perfeito. que isso são em casos extremos, né, gente? Utilizar a vassoura, porque o ideal é estar lá junto, fazendo tudo do É. começo ao fim. É Mas se lógico, necessário gente. Vai no for, banheiro usa a vassoura. antes. Sim, a gente usava a Engraçado vassoura que por eu isso. li isso recentemente, eu não lembro onde, cara, mas eu li exatamente essa explicação que você está dando. Acho que não tem uma semana que eu li isso. Eu estou tentando até lembrar qual foi a literatura. Ah, coisas antigas, tem mais de 15 anos que a gente faz assim, usava a vassoura. Eu Será que é o estava mesmo tentando me lembrar. livro, a mesma Não fonte? sei, Aí cara, depois estou você tentando manda ver se eu lá. lembrar, te mando. A É. gente usava a vassoura. Eu já vi em algum ritual sobre andar para trás, eu vi em algum ritual uma pessoa falando, anda para trás, não dá as costas. Eu não entendi, até agora eu não vejo Será que é fundamento. respeito? Porque tem essa coisa Bom, de se dar fosse as respeito, a costas. gente não andaria de costas para o Sim, círculo. Se é. fosse respeito. Fala Uhum. volta de costas. Se fosse Ou respeito, será você que não tem anda de aquela costas. coisa de refazer o caminho na tentativa de reverter? Sabe? Quando você faz alguma coisa de um modo, aí você faz ela É do isso, contrário para tentar porque reverter? ele falou, faz o mesmo caminho que você voltou. Isso. Não sei o quê. Ah, mas Gente, minha calma, gata Vocês voou. estão ignorando uma coisa muito importante. é. Você lembra naquela fase do Mario do castelo que tem os fantasmas? Quando ele dá as costas, os fantasmas andam. Quando ele olha o fantasminha, ele para. Lembra do Super Mario? Uhum. Aham, Então, deve ser tá, isso. Enquanto você tá. tá olhando pro fantasminha, ele não anda com você, entendeu? Quando você tá de costas, ele vai atrás. Ok, pode ser, pode ser. Mas, gente, se você selou bem o círculo mágico, tanto na ida quanto na volta, e você purificou o ambiente também, eu acho que não tem tanta necessidade Purismo. dessa. É, Eu é. acho que a menos que, vamos lá, né? Tava brincando um pouquinho, mas a menos que você tenha esquecido realmente, sei lá, em outro cômodo, por exemplo, sei lá, como a minha prática aqui ela é mais solitária, então eu saio pegando todos os elementos, é muito raro eu esquecer algum elemento. É claro que acontece, mas Aconteceu com a gente, lembra? sim, sim. Mas a gente tava no cômodo, né? É isso que eu tô falando assim. O que eu tô dizendo é É. que, por exemplo, você não pega um outro cômodo. Se você já purificou aquele que você vai usar, e, por exemplo, aqui em casa tem um específico, tem um quarto específico para isso. Todo o material de magia já tá nele. Então, seria muito raro, alguma coisa muito fora da curva, esquecer uma coisa, sei lá, na cozinha, na sala, entendeu? Aham. Pelo menos isso não aconteceu. Já aconteceu de, por exemplo, eu ter preparado espaço, não sei o quê, e aí um material ficou fora do alcance do que foi o círculo que eu tracei. Aí eu, puta, vou ter que pegar, né, e tal, faz e tal. Mas, assim, de ter que abrir porta em outro cômodo, cozinha, não sei o quê, tô com vontade do banheiro, essas coisas, não. Aí, realmente, eu acho que a fase de preparação é importante para isso. Pô, vai no Aham. banheiro, faz tudo que tem que fazer. Esquecer um materialzinho, assim, perto o suficiente para você fazer essa abertura e pegar, de boa, mas você esquecer, sei lá, você vai fazer um ritual, não sei o quê, você vai fazer uma oferenda com a maçã. Eita, esqueci a maçã de geladeira. O bicho aí também, né? Bora ver, Nossa, merece uma vassourada? né? Merece. Muito bom. E aí ele fala do cone de poder, achei muito legal, bem explicadinha essa parte do cone de poder, a importância das músicas para subir o cone. Achei muito legal, assim, achei bem explicado. É, Ele falou sobre como gerar poder dentro do círculo, achei muito bem explicado também. É, E aqui eu não tenho nenhum comentário, assim, achei bom. Beabá da bruxaria. Uhum. Aí, assim, começou a tabela de correspondência, eu já falo, ai, gente, não, né? Essa Ah, coisa dos a tabela dias dele da foi cagada. semana. Você viu que Dos coisa dias da mais sem semana. noção? Ele colocou A das matrimônio na velas também terça. horrível. Nossa, achei um pouquinho cagadinha. É, não Hum, vi lógica nessa tabela de correspondência dos dias da semana aqui. que ruim. Mas tá É. bom. Mas tá bom. Aí a parte de magia das cordas eu gostei Ah, e bastante. uma coisa que ele falou aqui ó, antes de você chegar na É. correspondência. Não há absolutamente nenhuma razão pela qual não se deva fazer magia em benefício próprio. Amei, Buckland. Perfeito. É Amei, isso porque aí. tem várias tretas no mundo mágico falando sobre isso, né?
A gente sabe. Não pode fazer em benefício próprio, que não Claro sei o que quê. pode, gente, pelo O que amor que de é Deus. isso? Eu ia falar um palavrão aqui. É claro que pode. É claro que pode. Oxi, eu vou fazer pra Pode quem, falar então? Pode. palavrão, sim. Se Que o cara vai Cleia? fazer pra quem, então, meu irmão? Vai para É, ajudar o próximo na Abrir uma filantropia, para ONG, você. porra. Exato. não, Ai, gente, pelo amor de Deus. eu amo. Ai, ai. Para quem não ouviu, o caso ficou um pouco baixo, não vai fazer magia em benefício próprio, abre uma ONG então, porra, É né? isso. Sobre. Muito bom. Aí a parte de magia de cordas eu achei bem legal, porém eu discordei veementemente da parte onde ele desfaz os nós. Não, deixa o nó ali, gente. O último nó consuma o bagulho, deixa. Não faz nenhum sentido você desfazer os nós. Fala, fala. A chata vai falar. Então, depende da magia. Hum, Porque mais na frente ele vai falar, na hora que ele tá falando da magia dos nós, que a gente faz para aprisionar a energia, depois a gente precisa ir soltando ela para ler fazer as coisas. Então, se a gente tem essa mentalidade, buscando lá a corda de marinheiro, ok, acho ótima. Agora, se for uma coisa que você quer prender durante muito tempo, tá, você faz e deixa. ok. Mas, uma vez que seu feitiço for realizado, você vai deixar aquele nó lá para sempre? E Não, se nunca mais queima, vai usar a corta. corda? Você queima? Queima. Garota, Lógico, é a igual o gente, não, sigilo. não, mas tá bom, tudo bem, porque, enfim, tá. A corda, então, dentro da tradição que eu fiz parte, Aham. a gente tem uma corda pessoal, que é a sua corda de bruxa. Sim, mas Então, ela ela é um dura um ano. instrumento, não Ah, necessariamente, ela é um instrumento, tá. No você tá Triluna, entendendo? ela dura um ano, depois Hum, você queima, e é outra roda, outra corda com outras cores. entendi, então, como se fosse a graduação. Uhum, Não, é mais sobre a sua roda pessoal. tá. Então a gente traça ela em Soen, Triluna, né? A Uhum, gente traça ela em Soen, escolhe 3 cores para essa trança, de acordo com o que você quer para aquela roda. uhum, Cores de acordo, tá. né, com o que você quer. E aí, Tá. no Uhum. próximo Soen, você queima e faz outra corda. A gente tem a nossa corda pessoal, que tem uma métrica, uma forma de fazer, para você Aham, fazer coisas para ti, e tem aham. a que você vai fazer que você pode queimar, para um feitiço específico ali com cordas. Sim. Então, qual corda que a gente está falando? A do É. feitiço É a específico? corda Tá, pessoal, porque daí tá, a tá. gente usa ela o ano todo na roda, Entendi. sabe? Uhum. É como se fosse assim, um handfasting da religião, você com Ok, você mesmo, entendeu? ok, Porque entendi. eu fico imaginando, se você no Ano Novo das Bruxas, Soen, você não fez a sua corda, você tá totalmente desconectado, assim. Eu fico Aí pensando em na. cada sabá você desata um nó. Não, a Não, gente não desata nada. a gente tinha essa prática. A gente não desata nada. Ou Porque, esbar, dependia do ano. porque realmente essa coisa de desatar, pra mim, é desatar, é tipo, desfazer. Ah, Mas esse jeito que você falou, se você tá colocando poder e no final você desata para ativar, beleza. Mas aí o que que você vai fazer com essa corda lisa? Se for uma corda de feitiço agora, recortando, né? Se for uma corda de feitiço, você vai fazer o que com essa corda lisa? você Para mim tem que queimar. purifica e utiliza para outra coisa, ou queima. Beleza. Eu acho que pensando na ecologia é sempre bom, né? É, Porque vai né? utilizar para outra coisa. Você já deixa lá suas cordinhas de cores diferentes para fazer coisas diferentes. Aham. Ixi, aqui a gente queima tudo. Nada green essa witch, nada Não, green. inclusive, o fogo de Belenos é usado com as coisas que a gente queima ao longo do ano que esqueceu de levar para queimar, ou coisa que tá precisando queimar, a gente leva tudo no fogo de Belenos e deixa tudo lá para alimentar o fogo. Menos mal. Muito bom. Aí, magia de velas, ok. Tirando que a tabela eu achei bem bosta, mas magia com velas, ok. Eu achei essa tabela uma tabela
supersticiosa, porque ela Acho. tem coisas como, por exemplo, o preto é infortúnio. Cara, o preto é tanta coisa. A primeira coisa que ele resolveu falar sobre o preto é infortúnio. Mas ele fala sobre isso antes, da Hum. questão do preto e associação com as coisas nefastas, negativas. Então, que evita usar o preto por causa É disso. verdade, lá no Ele começo, falou né? isso. Uhum. Então, deve ter seguido essa linha de pensamento. Pra Meu cu, gente eu hoje em amo dia. preto, uso É, preto para um caralho. eu também. Preto hoje em dia, pelo menos para bijuteria contemporânea, é proteção. Sim. Aí, assim, as cores dos dias da semana eu achei corretas, achei ok, assim, porque Uhum. eu consegui identificar da onde veio e fez sentido. O problema da tabela de correspondência é você não conseguir, ela ser tão hermética que você não consegue identificar a lógica e aí ela não faz sentido. Uma vez que você consegue identificar a lógica, beleza, fez sentido. A segunda-feira é branco porque a segunda-feira é regida pela lua e a lua é Uhum. branca. Beleza, fez sentido aqui para mim, fechou aqui comigo. Mas tem tabela que Pesquisem outras tabelas. é, Existem tabelas melhores. é. Aí, beleza, a questão das velas, ok. Eu só não concordo com você fazer a unção da vela dessa forma que ele ensinou. Então, você vai pegar a vela, aí você faz assim do pavio e faz assim Uhum. do. Não Uhum. concordo. Eu acho que depende do seu propósito com aquela vela, né? Às vezes você pode fazer da base para o pavio, às vezes você faz o pavio para a ponta, da base para o pavio para banir, do pavio para ponta para atrair. Depende do sistema mágico. Depende, é. Você pode fazer girando e aí vai Uhum. salpicando, girando para fora, não sei o que, girando para dentro, não sei o que lá. Depende, né? Eu uso bastante velas. Eu tenho uma facilidade. Essa unção que ele falou, do centro para o topo e do centro para a base, é uma básica. Básica. Neutra, sabe? Tranquila. Por que que é importante untar a vela? Porque a vela ela é um instrumento banal. É cera e pavio e pronto. Ela serve para iluminar. Para transformar num instrumento mágico, a gente precisa purificar e untar ela. Ela passa a ser um objeto mágico. Então é importante fazer isso. Essa unção do tipo, talvez seja da terra para o céu e da terra para o interior, para, né? Estou fazendo um farol aqui da minha energia e estou aterrando na minha realidade. Pode ser uma associação que ele poderia ter falado para explicar o motivo de, porque eu já vi em outros sistemas, se você unta do pavio para a base, é para destruir, como se fosse um raio caindo, uma árvore caindo. E da base para o topo é para construir. Então aí depende do sistema. Uhum. Então, É, assim, o que temos precisa é que você saiba, né? Que tem o uma que você está lógica, fazendo. Sim. e você siga essa lógica, né? Isso é mais Tem gente que importante. vai espalhar o óleo assim na mão e fazer assim na vela, ó. E vai funcionar, porque a Tá pessoa tudo acha que certo. fazer assim é botar poder, né? Tá tudo certo. É. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que aqui mais para frente ele fala, a vela não, a vela tem que ser assoprada. Eu achei o máximo, porque ninguém se decide, né? Cada um fala uma coisa. Tem que ser assoprada, não tem que ser assoprada, tem que abafar, não pode abafar. Eu assopro todas as velas sempre, porque para mim o sopro é você consumar aquilo. E isso começou, o primeiro feitiço que a gente faz é no nosso aniversário de 1 aninho. Então, para mim, isso tem uma força enorme. Todo mundo assopra vela sempre, fazendo pedido assoprando vela. Então, para mim, assoprar vela significa isso. Eu não estou desrespeitando elemental, eu não estou mandando embora. Eu vejo dessa forma, mas cada um vai ver diferente. Tem gente que acha que está mandando embora, né? E Veja, ninguém se decide. eu tenho uma prática engraçada desde criança, na verdade, desde muito novo, eu tenho uma prática de apagar a vela com o dedo. Eu não gosto de soprar, mas é uma coisa que me acompanha desde pequeno. Minha mãe ficava danada, né? Porque pegava, dava aquela lambidinha no dedo e apagava. Mas, apesar do signo de ar, eu sou do elemento fogo. Então, para mim, eu me sinto atraído, então eu gosto.
Apesar de que a maior parte das vezes eu deixo a vela queimar até o fim. Mas quando eu preciso apagar a vela, eu apago dessa forma. Aí no dedinho ali, apaga. E, enfim, é uma prática muito antiga. É muito raro assoprar a vela por algum motivo. Só você ter muita pressa, alguma coisa. E nunca é uma vela de ritual. Você pega, costuma ser, faltou energia, pega a vela. Eu acho que hoje em dia nem se faz isso mais, né? Aham. Tô entregando minha idade aqui. Mas aí a gente fazia, né? Mas o Ah, normal eu é usar. faço só pela diversão. Aí eu acendo também, acendo tanto tiver em vários cômodos assim, eu acho ótimo, fica super Aham, vibes. aham. Amo. Agora, Mas, já tentei abafando também para ver. Ah, tem com grande, abafadorzinho, né? Tem. Para mim funcionou, mas para mim funciona melhor assoprando, assim. Sempre senti que foi, deu e foi. pra mim depende do meu humor do dia. Tá. Real, tem dia que eu assopro, tem dia que eu vou lá. Só que eu não ponho essa livinha, não. Eu já vou direto. Tuf, e Ah, pronto. tá. Tem dia Você que eu dá faço assim com a mão. uma oferenda, né? É a minha mão, né? Você faz, eu faço É, só assim, ó. E o próprio deslocamento do ar apaga. E não me prenda a isso, não. é. Eu digo, Nilson, porque hoje em dia tem o povo das internets que gosta de cagar regra. E aí Hum, eles fazem um videozinho de 1 minuto para hum, falar: jamais apague sua vela. Você sabia que assoprando a sua vela, você está mandando embora todas as energias que você criou? É isso mesmo. Então, aprenda comigo a forma certa para usar a sua vela mágica. Pega uma vela desse tamanho, ó, nessa sua regra. Apaga ela, Xuxa. Preciso Ah, dizer, assim, ó. Apaga então, de preciso dizer que a patinho. Helena tá pronta para criar esse tipo de conteúdo, viu? Ficou perfeito. Você viu ela, né? Prontíssima. Gente, eu queria muito começar a debochar de todo mundo na internet, mas eu sei que eu seria, assim, a pessoa que vai só queimar pontes em todos os lugares, né? Mas eu queria muito. É o meu sonho. Só debochar. Você tem certeza que você quer ser uma pontífice construtora de pontes, querida? E queimadora de pontes também. Ai, ai. Enfim, aí ele fala do boneco, da magia, achei lindo, maravilhoso. Só que aí, eu Achei acho que lindo, porém. não, ele se contradiz, porque ele fala dos bonecos e tudo, só que tem uma parte aqui que ele fala é, que você vai mexer com o livre-arbítrio, sim, das pessoas. Se ele ensina depois a fazer um boneco para que a pessoa Atração, não né? conte o segredo, Hum. e lá atrás Uhum. ele fala, não faça nenhum feitiço que mexa no livre-arbítrio das pessoas. Depois, um feitiço para amarrar a pessoa a não contar o segredo. Oi? Contradizeu-se, né? Então, acho que ele se contradiz, assim como todo mundo que é wicaniano, e vai se contradizer, porque a, Nossa, você viu a sua frase? Você vai fazer um corte nessa sua fala? a lei tríplice, ela não existe para ser seguida. A lei tríplice existe para deixar a Wicca mais atrativa e menos satânica, porque a Wicca é satânica. Ai, que delícia. Porque Eu Satã só, é oposição. Sim. E Satã é o rei das bruxas. Ai, não. Gente, eu vivi pra ver isso. Oh, eu Então, só a lei quero fazer a provocação aqui de que não existe feitiço que não mexa com livre-arbítrio. Não existe. exatamente. tríplice não Ah, existe. mas foi consentido. Certo, se você for pensar por aquela perspectiva de que, por exemplo, muitas pessoas pensam que você está passando por alguma coisa, você precisava passar, principalmente se você acredita nessa questão de que o espírita pensa muito dessa forma, né? Não, sua vida foi planejada, você está passando pelas coisas que Hum. você precisava passar e blá blá blá, o escassachê. Se você for por esse viés, aí é que não tem mesmo, entendeu? Como você não mexer no livre-arbítrio. Exato. Aí, Hum. agora, uma última polêmica que eu queria trazer é o seguinte: a garrafa da bruxa. Eu amo uma garrafa da... Vamos falar Vamos, sobre a garrafa da bruxa? vamos, vamos. Eu
não acho que faz sentido a garrafa da bruxa. Aí eu vou explicar. E aí você tá com a missão de me convencer de que ela faz sentido. Porque Eu na não minha tô com cabeça missão não de faz. nada, garota. Não faz sentido Vai. por quê? Eu já vi várias pessoas falando sobre, e é maravilhoso na visão dela, só que na minha visão não faz sentido o seguinte: você vai pegar um monte de coisa ruim, tipo prego, coisa podre, terra de cemitério, sei lá o quê, não sei, qualquer coisa lá, vai colocar na garrafa, vai colocar o seu sangue, a sua urina, às vezes pode cuspir e tal. Aí eu fico pensando, e vai enterrar. Aí eu fico pensando assim, pela lógica mágica mesmo, por que que eu ia juntar a minha energia vital, a minha representação, junto com esse tanto de coisa ruim, digamos assim, né? Até caiu o livro aqui, e botar tudo no mesmo lugar e enterrar. Na minha visão, o que que eu tô fazendo? Eu tô colocando a minha identidade nessa vida, o meu sangue, a minha urina, que seja o meu guspe, sou eu, me representa. Eu tô me colocando junto com alfinete, com bagulho, não sei o quê, e enterrando. Na minha visão, isso parece mais uma maldição que eu faria para alguém do que um feitiço de proteção. Porque eu tô colocando tudo no mesmo lugar. Na minha cabeça não faz sentido. Ai, ai, cadê meu cigarro imaginário? Vamos lá. Gatinha. O prego, ele pode servir tanto para ataque quanto para defesa. Vai da sua intenção mágica. Então a gente parte desse princípio. Um elemento, ele tem várias utilidades. Se você fizer uma garrafa da bruxa nesse sentido, vai ser de maldição e é claro que você não vai colocar os seus fluidos. Você vai colocar testemunho da pessoa que você quer atacar. A garrafa de bruxa original que a gente tem lá do século 17, 17? Não, 14, que a gente tem os relatos, ela é feita para proteção. Ela funciona como um decoy. É como se fosse um duplo seu que vai receber a paulada no seu lugar. Ele fala que ele recebe e devolve. Foi a primeira vez que eu vi literatura falando de devolver. Para mim, sempre que eu fiz, ela vai receber e vai neutralizar ali. Então, esses elementos harmful, espinhosos, que se você verificar, né, ferro, prego, agulha, lâmina, coisa, serve para quebrar e triturar qualquer energia, qualquer maldição, qualquer coisa que foi enviada para você, para a sua energia. Por isso você utiliza seus fluidos. Não, Você tá, tem um mas tipo de proteção. É esse aqui, ó. É um duplo. E você enterra na sua propriedade, hein? Ele fala para colocar longe, você geralmente enterra na porta da sua propriedade. Tudo bem, eu entendo que talvez ele tenha uma coisa urbana e etc e tal. Mas toda a garrafa da bruxa, acho legal também renovar ela. É enterrado na sua propriedade, que já faz ali sabe quando a gente põe aquele copinho com sal grosso para atrair para ele ao invés da gente? Mais ou menos nesse sentido. Então, essa é a visão da garrafa de bruxa para proteção. Você fez ela para isso. Bom, Pensa. ok, eu é que eu tenho uma não garrafa. consigo entender. Hum, Eu não consigo entender essa como a melhor forma, porque junto com a minha essência, eu tô colocando caco de vidro. Junto com a minha essência, tô colocando lâmina de barbear antiga, enferrujada, parafuso, uhum, prego. Entendi o negócio do prego. Só que eu tô uhum, colocando tudo junto, uhum, misturado, uhum. que não tem uma estrutura de proteção, entendeu? E ainda pensando a questão de fechar a Uhum. garrafa com invólucro fechado, eu tô Sim. me misturando com aquela energia, tipo, entende a minha lógica? Tipo, eu não consigo entender isso como uma proteção, parece que tem coisa melhor que eu consiga separar a minha energia, tipo assim, essa é a minha energia. Aqui é a proteção. Tipo, essas coisas estão viradas para lá. O prego tá virado para lá. A pimenta tá virada para lá. Não sei o que tá virado. O caco de vidro tá virado para lá. Na Uhum. garrafa fica tudo assim, ó. Eu posso ter o caco de vidro virado comigo, eu posso ter o prego virado para mim. Entendeu? Fico pensando nessa lógica. Nunca fez sentido para mim a garrafa da bruxa. Eu entendi a sua lógica, mas a questão é,
tá te protegendo. Tá protegendo a sua energia, a sua integridade. Você conjurou, encantou, Precisa bruxificou colocar essa para intenção. aquilo. Você tem que colocar a intenção, não é só misturar as coisas, tudo tem que colocar a sua intenção. Então, qualquer energia nociva que for vir para você, ao invés de ir para essa sua energia, tá fazendo aquela coisa do rastreamento energético, tá indo lá para a garrafa. E lá na garrafa que lida. Lembra das digitais mágicas? Eu até esqueci um nome que estava popular ultimamente. Assinatura mágica. Uhum. Por isso que você utilizou o seu fluido. E o xixi, porque o xixi é altamente protetivo e eliminador de energia nociva. Tem magias e relatos, por exemplo, se alguém jogar alguma coisa na sua casa, você vai lá e mija. Ai, gente, não sou Wicca, tá? Aquelas. Você vai lá e faz xixi em cima. Ou então você faz o seu primeiro xixi da manhã, você mistura na água e lava a porta da sua casa para mandar qualquer coisa embora. Nossa, Ok. que bruxa dark, sabe? Não, É que é a realidade. eu fiquei pensando você falando, e eu fiquei pensando num vídeo de uma menina que eu vi fazendo a garrafa Hum, da Puxa, tipo, ao vivo, né? E ela só colocando as coisas, e colocando as não, coisas. Cara, eu acho que então, eu acho que isso pode ser, se a pessoa realmente não colocar essa intenção, pode ser uma cagada mágica. Cara, você vai colocar a sua identidade, você vai colocar um monte de prego, e vai se enterrar. Parece uma magia de sepultamento. Entende? entendo. A parte de colocar o absorvente, né, um pouquinho Uhum. da menstruação da mulher, eu achei desnecessária, porque já tem seu Ah, eu acho xixi. super necessário, mas tudo Só, bem, você tem. acha necessário? Acho super Ah, necessário. Sangue. ok. Só que existe outras garrafas de bruxa que você usa vinagre, você usa Uhum, suco de limão, você não necessariamente coloca sua urina. uhum. Porque daí, nesse caso de maldição, deixa de ser um decoy, como é que a gente pode traduzir isso, Aidera? Isca? Uma isca, talvez? Uma isca, e passa a ser uma magia de contaminação e contágio. É, então. Então, enquanto estiver É ali dentro, isso. ela vai estar fazendo aquele circo o tempo É inteiro pegar isso, é fogo. isso. É, eu Ok, fico mas é pensando na outra magia do. forma. É. Uhum, Então, ó, pensando no que você falou, eu acho que eu teria uma solução pessoal para garrafa de uhum, bruxa se eu fizesse. Colocar todas essas coisas do pessoal, tipo sangue, urina, o que seja, guspe e tal, dentro de um vidro fechado hermeticamente, e aí sim dentro da garrafa. Pronto. Agora eu tô feliz. Porque é a daí sua magia. eu tenho esse invólucro que me representa com Uhum, todas as minhas coisas dentro, uhum. só que não em contato com o prego, não em contato direto com o vidro, não em contato direto com. Ok, ok. Olha, eu tenho uma garrafa e a minha não é feita dessa forma, mas Hum, É, funciona muito bem, porque o meu entendimento da garrafa é diferente. É que ele não é uma proteção pessoal, ele é uma proteção territorial. E foi assim que eu tá. fiz. uhum, Então, o que é que acontece? Eu coloco todos os elementos que têm que ser colocados e não coloco o meu testemunho. Eu não coloco nenhum uhum. elemento meu dentro da garrafa. Aí eu selo essa garrafa protege o local que eu estou. E também não tem esse Faz negócio de sentido pra levar a mim. garrafa lá para caixa prego, isso não existe. A garrafa tem que estar perto de mim, É entendeu? a mesma ideia que eu uso. Faz sentido pra mim. Exatamente. Exatamente. Então, o que é que acontece? O que acontece é que eu tenho uma, vamos dizer assim, eu trato ela, inclusive, como a minha primeira camada de proteção. Ela é a minha Uhum. primeira proteção, entendeu? O segunda, se eu considerar que eu tenho aqui uma espada São Jorge, tem umas plantinhas aqui e tal, sofrida, coitada, porque ultimamente andou meio estressante por aqui, mas enfim, a bichinha tá lá, firme e forte. E aí ela é a minha segunda camada de proteção, entendeu? Eu ainda tenho outras, se passar pela garrafa, já aconteceu de ataque passar pela garrafa, mas assim, para coisa boba, de gente zicando a parada que não tem muito conhecimento, gente que só, sabe, pegou alguma birrazinha, algum ranço, por conta de algum tipo de discussão, alguma coisa, e aí ficou só mandando aquela zica pra gente, a garrafa funciona perfeitamente bem. E eu também não, e sendo muito justo, eu não entendo a garrafa como uma proteção. Eu entendo a garrafa exatamente como uma devolução. Para mim, inclusive, eu acho que ela é a precursora do coquetel Molotov, porque ela para mim tem exatamente essa Amo. característica. Ela é exatamente isso. Quer vir, vem, vem tranquilo. Mas tem um negocinho aqui para tu. Então, Hum. qualquer É, coisa para passar tem que ser alguém que está realmente assim muito estressado e muito empenhado em querer assim copular com o meu ectoplasma. A não ser que eu coloque. Eu nunca coloquei caco de espelho, sabe? Espelho quebrado lá dentro da garrafa para fazer esse refletor. Eu tenho outras maneiras de proteção que são refletivas.
mas a garrafa é mesmo assim, caiu lá, se fudeu. Imagina um buraco de armadilha, que é cheio de coisa Tampo nociva, minado, né? sabe? Uhum. Cai lá e se fudeu. É mais ou menos assim que Isso, eu isso. enxergo a garrafa. Uhum. Eu gostei dessa ideia de não colocar o testemunho na garrafa, sua própria coisa. Mas é Gostei também. outra coisa, É não outra é que é coisa. outra coisa. Você pode É. Mas aí invadir ela, uma aí garrafa de eu bruxa. penso nela como território, eu não penso nela como Isso. pessoal. Uhum. Aham. E eu já vi uma É. garrafa de bruxa, eu esqueci qual que é, eu acho que é Judica, Judica alguma coisa, que é de linha emaranhada. Você vai colocando coisas que vão emaranhar lá dentro. Então, Hum, qualquer coisa que chegar vai ficar preso nessa sua teia ali. Eu também vi uma Legal. garrafa de bruxa dessa forma hum, aqui. é bacana esse conceito. Inclusive, pensando nessa simbologia, você pode fazer um filtro dos sonhos Sim, e enterrar como se fosse tipo a teia de Aracne. Aracne, né? Tipo, mas sem tá. invocar a deusa, né? Vamos fazer uma É. teia ali Não, você da é a nossa própria magia. Aracne. Ah, sim, ok. É. Sim. E tem outras, cada bruxa tem uma maneirinha de se proteger. Umas utilizam brumas, outras utilizam metais, outras utilizam magia causticante. Depende. Como eu já tenho essa simbologia, eu já não faria, né? Porque para mim realmente está muito enraizada essa coisa, né? Então eu teria que testar fazer outras coisas, tal. Então eu acho que é isso. Quando você tem essa intuição muito forte, algo não faz sentido para você, faça de uma forma que faça sentido para você, porque senão isso vai interferir na Sim, magia, né? sim. Por isso que você não pode ir fazendo qualquer coisa que você vê na internet, você tem que fazer. Não julgo quem faz assim, entendo os princípios, mas eu prefiro fazer assim. Tipo isso. Muito bom. Então é isso, gente. Finalizamos o capítulo. Muito bom estar aqui com vocês. É um capítulo muito longo, né? Então tem muita coisa para falar. E aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Blessed be. Blessed be.